Olá, eu sou a Malu de Carvalho, seja bem-vinda mais uma vez no meu canal. Você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O nosso assunto de hoje é celulite, aquela celulite chata que mesmo quando você está magra, ela não vai embora. Se você engorda, ela piora e você não está conseguindo dar conta dela. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você conseguir de vez eliminar essa inimiga de tantas mulheres por aí. Ah, Malu, mas toda mulher tem celulite. Toda mulher tem celulite, mas nenhuma quer ter. Então, a gente vai ter o passo a passo aqui para conseguir eliminar essa celulite de vez da sua vida. Mas, antes disso, dá o joinha, clica no gostei, dá o like no vídeo, clica no sininho para ativar a notificação para você, porque todas as vezes que você clica nesse sininho aqui e ativa a notificação, você avisa o algoritmo do YouTube que você está gostando desse tipo de conteúdo e você vai receber mais conteúdo meu na sua timeline, tá bom? Assim como quando você se inscreve aqui no canal, você mostra para o YouTube que você tem interesse e assim o nosso canal vai crescendo e a gente consegue sempre compartilhar informação com mais pessoas. Lipodistrofia gnoide. Esse é o nome técnico da famosa celulite. E aqui você pode ver na foto que nós temos 4 níveis, 4 graus de celulite. O grau 1 é aquele grau onde você não consegue enxergar se você não der uma apertadinha, sabe? Você não consegue ver a celulite se aquele local não tiver pressionado. O grau 2 é aquele grau que você consegue ver sem pressionar, mas assim, você só consegue ver se a pessoa tá caminhando, igual aqui na foto, assim, de biquíni, de calcinha, na praia. É difícil visualizar, né? Dependendo da luz, depende do jeito que a pessoa tá andando, aí sim você consegue ver, né? Então, ainda ok. O grau 3 é aquele grau onde você já começa a ver as ondulações da pele, mas quando você aperta aquela pele, ela fica até amarelada. E deixa eu te contar por que ela fica amarelada desse jeito. Justamente por conta do acúmulo de toxinas ali, da inflamação local que é causada ali, que é tão grande, que o plasma começa a extravasar de dentro dos vasos sanguíneos, tá? Por conta dessa inflamação aumentada. Então, o plasma, ele tem aquela cor amarelada, e ele se concentra ali na hora que você aperta, você vê. O grau 4 é aquele grau que é visivelmente assim, é um estado de inflamação. Você já vê que tem um problema sério ali, né? Então são aquelas ondulações bem profundas e onde a pessoa tem dor. O grau de inflamação dela já ultrapassou só o extravasamento do plasma. Ali já está havendo dor. Então, nessa foto aqui você pode ver os 4 níveis, os 4 graus de celulite. Esses septos fibrosos, para eles cumprirem a função deles ali, que é ficar, né, puxando, tracionando a sua pele para o seu músculo, eles precisam estar saudáveis. E quando eles não estão saudáveis? Quando está acontecendo glicação e quando está acontecendo inflamação. E essas duas estão relacionadas. Malu, o que é glicação? Glicação é o processo onde a glicose ela adere em outras moléculas. Então, ela adere, por exemplo, nas fibras de colágeno, destruindo essas fibras de colágeno. Então, lembrando que o septo fibroso, ele tem a composição de colágeno e ele é feito para tracionar a pele para o músculo, quanto mais glicação acontece, mais os septos vão se romper com facilidade e você fica mais flácida. E isso vai aparecer mais a gordura que está abaixo da tua pele, né? Então, pessoas que têm resistência à insulina, pessoas que estão obesas, pessoas que estão com envelhecimento precoce por conta de um estresse de oxidação maior, são pessoas que vão ter uma queda de colágeno e, consequentemente, mais flacidez. Só que esses septos fibrosos também acontece uma segunda coisa com ele. Quando eles estão inflamados, eles ficam mais rígidos, tá? É um dos motivos também deles se romperem com mais facilidade, né? Porque você imagina assim, um elástico você pode puxar e ele volta, você puxa e ele volta. Agora, sabe elástico quando resseca? Não, é exatamente isso. Sabe quando o elástico resseca, você puxa e ele estoura com facilidade? É o que acontece também com o septo fibroso
quando ele está inflamado, né? Então, pessoas inflamadas vão ter os septos mais rígidos. E esses septos mais rígidos fazem o quê? O meu sofá não é assim, mas você já pegou uma almofada, por exemplo, que tem aquele botão no meio? Ó, é exatamente isso, ó. Sabe quando você pega aquelas almofadas bem tradicionais, assim, que tem o botão no meio? Imagina que aquela costura que fica aqui segurando o botão para dar o formatinho da almofada, ele é um septo fibroso, né? Então, se o septo fibroso está segurando aqui, ele forma um buraquinho e em volta tudo que tem recheio de almofada, né? Tudo que tem o estofado da almofada, ele fica num nível mais alto em relação ao buraquinho. A mesma coisa acontece com a nossa celulite e os septos fibrosos. Então, o septo ele tá rígido, ele fica travado. E conforme você vai ganhando gordura, você vai enchendo a almofada em volta. Então, a aparência daqueles buraquinhos fica muito mais visível, né? E isso também é um fator ligado diretamente com a celulite. Como eu falei no começo do vídeo, 95% das mulheres vão desenvolver celulite em alguma fase da vida, tá? Isso é natural, mas não pode ser normal no seu cotidiano, ok? Isso é natural para pessoas que estão inflamadas. E como a gente vive numa sociedade que luta contra a inflamação o tempo todo, a gente tem a maioria das mulheres inflamadas e, portanto, desenvolvendo celulite. Só que a gente tem uma maioria de mulheres caucasianas desenvolvendo celulite do que mulheres negras, tá? Por quê? Por conta dos septos fibrosos. Já ouviu falar de septo fibroso? Septo fibroso, mais uma vez aqui na foto, são essas ligações entre a pele e o músculo. Esses septos fibrosos, eles são compostos de aminoácidos, de colágeno, então eles são compostos proteicos, e eles fazem como se fosse uma liga, uma trava, como se eles estivessem puxando mesmo a sua pele no seu músculo. Sem esses septos fibrosos, a gente vai ficando mais flácida, tá? E mulheres negras têm septos fibrosos em maior quantidade do que de mulheres caucasianas. Por isso que é mais difícil você ver mulheres negras com celulite do que mulheres brancas com celulite. E aí, por que que os homens também têm menos celulite do que as mulheres? Conforme você pode ver agora nesta outra foto, os homens têm septos fibrosos em feixes transversais, eles formam xizinhos, né? E as mulheres têm septos fibrosos verticais. E esses septos nas mulheres, a gordura acumula entre esses septos, tá? Então, o septo das mulheres, como eles são verticais, tem mais espaço para acumular gordura do que os homens, né? Então, o homem, além da pele dele travar mais firmemente no músculo, ele tem menos espaço entre os septos para acumular gordura. Enquanto isso, as mulheres vão ter esse espaço maior, acumula mais gordura e a pele também fica mais solta mesmo, tá? Da massa muscular. E falando aqui do recheio da almofada, eu quero te lembrar que toda gordura é um tecido endócrino. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a gordura, ela também produz hormônios, tá? E toda gordura em excesso, ela vai produzir citocinas inflamatórias. Ou seja, ela vai produzir inflamação para o teu corpo. Por isso que toda pessoa inflamada nem sempre é obesa, porque a inflamação dela pode vir do intestino, pode vir do excesso de estresse, pode vir de uma desbiose, mas toda pessoa com excesso de peso, ela é inflamada. Por quê? Porque a gordura produz proteínas inflamatórias. A gordura libera diretamente a inflamação dentro do corpo. Então, uma pessoa com excesso de peso sempre está inflamada. Pode ser que ela nem tenha uma desbiose, mas só pelo excesso de peso ela está inflamada. E essa inflamação em um tecido que produz hormônios faz o quê? Faz com que esses hormônios produzidos ali sejam de estrogênio. Então, o estrogênio começa a aumentar demais e você começa a ter uma predominância estrogênica. Isso quer dizer que você começa a acumular gordura em locais onde as grávidas costumam acumular muita gordura. Nos quadris, nos glúteos, nos flancos, aqui atrás do braço, no tchauzinho, né, no tríceps. Então, predominância estrogênica traz acúmulo de gordura,
Assim como o acúmulo de gordura também te faz produzir mais estrogênio. É um ciclo, tá bom? E esse ciclo, ele se perpetua principalmente se o seu fígado não tá muito legal. Então, por exemplo, se você é uma pessoa com sobrepeso, você vai produzir muito estrogênio. E esse estrogênio também vai estimular mais o acúmulo de gordura e retenção de água. Até aí, tá ruim, mas não tá tão ruim. O seu fígado tem que metabolizar todo esse estrogênio. Agora, se você tem sobrepeso, é muito provável que o seu fígado esteja com gordura, a famosa esteatose hepática. Então, ele tem mais dificuldade de conseguir eliminar as toxinas e esse excesso de estrogênio. Então, fica esse ciclo vicioso que não acaba nunca. Mas nesse vídeo aqui você vai aprender a acabar com ele. Agora eu quero que você pense comigo aqui quando você bate alguma coisa. Você bate, aquilo incha, né? Fica cheio de água ali, né? Fica inchado. Por quê? Porque teve uma inflamação naquele local. Toda inflamação, ela favorece o acúmulo de água. Por quê? O seu corpo sabe que tem alguma coisa errada ali. Se tem alguma coisa errada ali, tem toxina. Então ele precisa acumular a água ali para conseguir diluir toda essa toxina. Tá? O raciocínio do corpo é mais ou menos esse. Então, quando você está inflamada, além de você desenvolver mais gordura, você retém mais líquido. É o seu corpo desesperado para conseguir tirar essas toxinas fora, né? Então, se você tem inflamação, você tem acúmulo de água. E esse acúmulo de água impede a própria drenagem natural do corpo. Pensa assim, ó. Nós temos o nosso sistema sanguíneo, né, os nossos vasos, as nossas veias, e a gente tem o sistema linfático, o que é feito para drenar água, né? Então tem o sangue que passa dentro da veia e dentro do nosso sistema linfático passa a água. Só que o sangue, ele tem o coração, né? Então o coração bomba o sangue e o sangue faz o movimento. O nosso sistema linfático, ele não tem esse bombeamento, ele depende diretamente da passagem do sangue que faz uma massagem, uma drenagem linfática. Então pensa assim, você imagina que você tem as suas veias passando e outros tubinhos aqui que fazem a drenagem da linfa, né, da água do seu corpo. Todas as vezes que o sangue passa, ele meio que massageia junto o resto da água. Quando você está inchada, você tem uma contração desses vasos, eles ficam apertados, eles não conseguem passar o seu sangue direito ali e também não conseguem drenar todas aquelas toxinas, eles não conseguem fazer aquela massagem linfática que precisa ser feita. Então, a inflamação puxa mais inflamação e todo acúmulo de água, toda retenção de água vai puxar mais retenção de água. Por fim, para poder esse vídeo ficar completo, eu preciso trazer mais dois motivos principais dessa celulite não ir embora. O primeiro deles é o uso de anticoncepcionais, tá? O uso de anticoncepcionais, ele faz com que você aumente uma globulina ligadora de hormônios sexuais. O que é isso? É a SHBG. Essa SHBG aumentada faz com que a testosterona baixe e que o estrogênio aumente. Então, você ainda assim tem uma predominância estrogênica quando você usa anticoncepcionais. E o motivo número 2, ainda para sua celulite não ir embora, é o estilo de vida mesmo. Então, uma alimentação ruim, cheia de açúcar, cheia de carbos simples, uma pessoa sedentária que não faz exercício, que não consegue preencher aquela camada dos septos fibrosos, em vez de com gordura, preencher com massa muscular. Então, estilo de vida e anticoncepcionais são fatores que eu preciso colocar aqui. Mas, vamos para soluções. A alimentação, para começar. A gente precisa que você tenha uma alimentação mais natural, uma alimentação mais comprada na feira, sabe? Eu gosto muito de falar disso, de comida que estraga. O que é comida que estraga? Quando você vai na feira, não tem data de validade. Você sabe que vai durar uma semana no máximo, aquelas frutas, aqueles vegetais, aqueles legumes, né? E logo eles vão estragar, né? Você precisa se alimentar deles logo. Então são comidas naturais. Quando você vai no supermercado e abre pacotes que têm datas de validade muito longas, são alimentos que não são anti-inflamatórios suficientes para você. Normalmente são alimentos muito ricos em açúcares, muito ricos em carboidratos simples, que são aqueles carboidratos pobres, né?
que não tem nada de nutriente ali dentro, muito rico em gordura saturada e etc. A gente não quer isso, a gente quer alimentação comprada na feira e no açougue. Aquela bem básica, bem barata, bem fácil, sabe? Fruta, verdura, legume, carnes, né? Ovos e tal. É isso, a gente não quer produto industrializado na sua alimentação. Segunda coisa é que a senhora vai precisar emagrecer. Ah, mas eu já sou magra. Será mesmo? Porque assim, falar que uma pessoa é gorda ou magra não é visual, tá? Eu vou te explicar por quê. Tem a ver com a nossa composição corporal. Você imagina assim, ó, duas pessoas que pesam 80 quilos. Duas pessoas, homem ou mulher, que pesam 80 quilos. Ele tem 80% da massa dele é massa muscular. A outra tem quase 80% dela é de gordura. As duas pesam 80, você olha, elas usam o mesmo tamanho de roupa. Quem tá gorda, quem tá magra? Ué, gorda é aquela que tem mais gordura e magra é aquela que tem mais massa muscular. Então você pode ser visualmente magra. Você pode pesar 50 quilos e ainda assim ter uma massa de gordura maior do que sua massa muscular. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E esse excesso de gordura vai gerar predominância estrogênica, que junto com uma alimentação ruim vai gerar glicação. Resultado, você flácida e cheia de celulite. Então, faça exercício físico. Malu, eu gosto muito de caminhada. Esquece. Ai, mas eu gosto muito de correr. Esquece. É legal para você ter um condicionamento cardiorrespiratório, para você sair do sedentarismo, né? Então, se você nunca saiu do sofá, você não vai fazer crossfit do dia para noite, né? Mas o que eu tô te falando? Que você precisa desenvolver massa muscular. Massa muscular, musculação. Ai, mas musculação é chato. Eu nunca falei que precisa gostar, tá? Eu faço musculação todo dia e eu não gosto, né? Faço musculação todos os dias, 7 horas da manhã, e não quer dizer que eu goste. Por quê? Porque saúde precisa ser prazeroso o máximo que a gente puder. Mas nem sempre dá. E a gente tem que fazer do mesmo jeito. Então, preciso que você faça musculação. Ah, Malu, mas eu não tenho grana. Então, você vai fazer em casa. Tem um monte de vídeo aqui no YouTube que o pessoal põe de exercício para você fazer em casa. Você vai fazer exercício, ok? A gente não tá falando só de celulite, a gente tá falando de inflamação e exercício é altamente anti-inflamatório. Você vai precisar controlar a sua ingestão de água. Malu, eu bebo muita água. Como é que você sabe? Você já controlou para saber? Ó, uma continha legal de fazer. 0,35, que é 35 ml, né? 0,35 litros, vezes o peso que você tem. O tanto que der no final, que vai, por exemplo, eu tenho 55 quilos vezes 0,35, peraí que eu vou fazer a conta. Dá mais ou menos 1,9 litros de água que eu preciso tomar por dia, uns 2 litros de água. Considerando que eu faço bastante atividade física, 2,5 litros mais ou menos é legal para mim. Então faz a sua conta, 0,35 vezes o seu peso e aí vai dar o tanto de água que você precisa beber por dia. O legal, uma dica legal, é você pegar aquelas garrafas assim de 1,5 litro e ir carregando ela para todo lugar com você e ver ao final do dia se você conseguiu tomar uma inteira, duas, né? O quanto você conseguiu tomar dali e ver se você consegue bater sua meta diária. Ao mesmo tempo que você vai tentar diminuir um pouquinho o consumo de sódio, tá? Porque o sódio, ele vai concentrar água do lado de fora da célula. E a gente quer concentrar água do lado de dentro da célula. Você quer hidratar a sua célula e não ficar inchada, né? Então, diminuir um pouquinho do consumo de sal. Não só o sal de cozinha, tá? O sal de cozinha é o de menos. Mas produto industrializado tem muito sódio. Muito sódio. Refrigerante tem muito sódio, suco de caixinha tem muito sódio. Toma cuidado com o sódio, tá? Então, assim, não se preocupa com o sal que você põe na sua comida natural na cozinha. Se preocupa com o alimento industrializado. Então, na primeira dica, você já eliminou eles, então nem precisa se preocupar aqui, tá? Só aumenta a sua ingestão de água. A dica boa aqui também é para facilitar a drenagem. Lembra do sangue, o retorno venoso que faz a drenagem linfática natural do nosso corpo? Se você trabalha muito tempo sentada, procura levantar um pouquinho ao longo do dia e fazer um exercício com a panturrilha, sabe? Vai num degrauzinho assim, sobe
E faz o exercicinho com a panturrilha para você poder ter mais retorno, para aquele sangue drenar também toda aquela linfa que está parada ali. Evita usar roupa muito apertada, calça muito justa, sabe? Porque isso também dificulta bastante o seu retorno venoso, né? E essa drenagem. Então, usa roupinha mais larguinha e procura levantar um pouquinho ao longo do dia. Lembra sempre que você fala assim, ó, eu não quero viver de celulite. Aí você levanta, faz exercício e volta a trabalhar, tá bom? É bom que também já descansa um pouquinho a cabeça. 2 minutinhos é o suficiente. Depois de feito tudo isso, você vem e me pergunta assim, Malu, eu posso usar creme redutor de celulite? Poder pode, mas eles não funcionam, você vai gastar o seu dinheiro à toa. O creme redutor de celulite, ele não tem potência suficiente para conseguir penetrar na sua pele e retirar gordura, tá? Ou de fazer a sua pele produzir colágeno. Ele não tem como fazer isso, tá? Isso não existe. Ai, mas eu sinto queimar. Que pena, né? Ah, mas eu sinto que arde, eu sinto que... Não adianta, não funciona, tá? O que funciona esteticamente? Esfoliação? Não. Resolve se eu fizer aquele negócio com gesso, me engessar inteira lá que o pessoal faz? Não. O que funciona? A drenagem linfática ajuda muito, tá? Ajuda muito porque faz o retorno que você precisa fazer e seu corpo não tá conseguindo sozinho. E a radiofrequência. Mas os dois precisam ser a longo prazo. 10 sessões não é a longo prazo. 10 sessões é assim, sempre fazer, com constância, sabe? Isso ajuda sim. E agora eu quero trazer 2 ervas, 2 compostos fitoterápicos que comprovadamente ajudam bastante, não só na celulite, mas no estresse oxidativo como um todo. Lembra que eu falei que o estresse oxidativo, ele faz com que degrade o nosso colágeno e a gente tenha um envelhecimento mais rápido? Então, o chá verde, tá? Que é o extrato da Camellia sinensis, e ele pode ser em cápsula ou pode ser em chá, né? A cápsula, ela é um extrato mais concentrado e o chá você pode fazer com facilidade na sua casa. São ricos em antioxidantes. E esses antioxidantes diminuem a oxidação e o estresse oxidativo. Assim como a caquitínia, tá? A caquitínia, ela é um extrato também rico em antioxidantes que vai te ajudar tanto a eliminar a gordura se isso estiver associado com a alimentação e atividade física também, mas muito mais uma drenagem linfática natural, tá bom? Ele estimula essa drenagem linfática natural e tem essa ação antioxidante também para preservar o colágeno da sua pele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de clicar no joinha, de clicar no gostei, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você conseguir fazer um comentário aqui embaixo falando do que você mais gostou, da sua experiência com tentando se livrar da celulite, ou como você se livrou dela, ou como você ainda não se livrou dela, comenta aqui também, porque tudo isso é engajamento para o canal e ajuda bastante aqui no nosso trabalho, tá bom? Meu nome é Malu de Carvalho e eu tô aqui para te ajudar a conquistar a saúde e o corpo que você sempre sonhou. Aqui eu te mostro o caminho, mas eu preciso te lembrar que quem caminha por ele é você. Um beijo e até o próximo vídeo.